Olá, meu nome é Priscila, estou no 5º semestre de Administração pela Faculdade MED e minha professora orientadora é a professora Gisele Rabelo, professora e mestre em Administração. O nosso trabalho tem como tema Quem quer me contratar? A inserção do autista no mercado de trabalho. E o objetivo dele é localizar empresas que fazem a contratação de autistas. Ele está dividido entre 4 partes. A primeira que é a introdução, a segunda que é a metodologia, a terceira que é a análise de resultados e a quarta que é conclusão. Então, na primeira parte da introdução, nós falamos um pouco sobre o transtorno de espectro autista, o TEA, um transtorno que afeta as condições de desenvolvimento neurológicos do indivíduo, dificultando a sua comunicação e sociabilidade, apresentando comportamento repetitivo e em diferentes níveis, também mais prominente em homens do que em mulheres. Em 2019, a ONU reportou que 1% da população global possui autismo. Já a Organização Mundial da Saúde, uma organização subordinada à ONU, informou um número diferente, que a cada 160 crianças, uma é autista. Segundo a revista Autismo, de 2019, é impossível se ter dados sobre quantos autistas há no Brasil, uma vez que no país não há estudos de prevalência sobre autista, o que dificulta muito o seu desenvolvimento e crescimento no país. Em relação ao mercado de trabalho, todas essas dificuldades são empecilhos para que eles participem de processo de recrutamento e seleção, o que diminui a sua participação no mercado de trabalho. Segunda parte, falamos sobre a metodologia da pesquisa. A pesquisa ela teve como abordagem qualitativa e exploratória, e na parte de processo nós utilizamos a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Ela foi dividida em 2 etapas, sendo que a primeira etapa ocorreu em 2018 e a segunda em 2020. Na terceira etapa de análise de resultados, nós falamos sobre a pesquisa bibliográfica, onde nós utilizamos o Google Acadêmico para fazer pesquisa sobre artigos científicos que tratavam o tema a inserção do autista no mercado de trabalho, com o filtro de 2015 a 2018, e encontramos 7.900 resultados. Em 2020, nós fizemos as mesmas pesquisas, com as mesmas palavras-chave, e o filtro que foi de 2015 a 2020, e encontramos 9.400 resultados. Na etapa documental, fizemos pesquisas de empresas que contratam autistas e a partir daí acessamos seus sites. Na época, achamos a Virtual Gate, a SAP, a Specialiterne, entre outras. A Specialiterne é uma empresa que contrata e forma autistas para o mercado de trabalho. Na etapa de 2020, fizemos as mesmas pesquisas, encontramos as mesmas empresas, mas encontramos também a Outcom, uma empresa que tem o mesmo sistema de formação e captação de autistas que nem a Specialiterne. A respeito da Specialiterne, em 2018, nós tentamos um contato via e-mail e tivemos uma resposta positiva. Então, em novembro, foi agendado uma entrevista na filial de São Paulo, onde pudemos conhecer as instalações internas do projeto e também fazer uma entrevista com as 2 gestoras de formação. Nessa foi possível tirar as dúvidas sobre a formação de autistas e sobre o projeto que eles participam. Falando um pouco mais da Specialiterne, ela é uma empresa que já foi premiada pela ONU pelo grande impacto que vem causando no mundo. Ela se encontra em 21 países, sendo 39 cidades diferentes, e já formou mais de 10.000 autistas. Sendo na filial do Brasil, ela já formou 165 autistas e 110 já se encontram no mercado de trabalho. Para fazer parte do curso de formação da Specialiterne, é necessário ter 18 anos e interesse pela informática. Esse curso tem duração de 4 meses e está dividido em 3 etapas, entre o desenvolvimento, descobrindo aptidões e conclusão. Após formados, esses autistas, ao encontrar um emprego, eles são encaminhados junto com o profissional e tem todo o apoio da Specialiterne dentro da empresa. Então, na etapa de conclusão, nós informamos que a desinformação que acerca a patologia do autismo é grande e que a falta de estudos implica muito o crescimento e desenvolvimento dos indivíduos. Então, nós enfatizamos nossa preocupação com a falta de pesquisas e respondemos o objetivo do nosso projeto, que é, sim, há empresas que fazem a contratação de autistas e que há benefícios dessa contratação diversificada. Novamente, enfatizamos a necessidade de pesquisas nesse ramo e concluímos nosso trabalho com uma frase do fundador do escotismo: deixe o mundo um pouco melhor do que encontrou. Podemos sim fazer um mundo melhor para os outros, basta nós queremos. Então, qualquer dúvida, meu e-mail é preh.sr@gmail.com. Obrigada!
Oi, meu nome é Rafaela Machado e sou estudante de odontologia de IMED e vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, o meu trabalho é sobre a influência da contaminação de sangue, então, na hora da cimentação de pino de fibra de vidro, utilizando o cimento resinoso autoadesivo. Então, os pinos de fibra de vidro estão cada vez mais utilizados, principalmente porque ele apresenta ótimas propriedades mecânicas quando comparado a outros retentores, como o núcleo metálico fundido. Ele também apresenta um modo de elasticidade semelhante a dentina, ou seja, quando é aplicado força sobre esse dente, ele consegue dissipar melhor, de maneira uniforme, essa força, diminuindo a tensão e também o número de falhas. Então, uma das principais falhas se dá pela descimentação do conjunto, do pino de cimento de dentro do conduto, geralmente ligado à alta sensibilidade técnica da cimentação. Então, quando é utilizado os cimentos que necessitam o condicionamento ácido, fazendo com que tenha que ter melhor controle da umidade da dentina. Então, muitos dentistas acabam errando na hora da cimentação. Então, com a vinda dos cimentos resinosos autoadesivos, essa sensibilidade técnica diminuiu devido a gente não ter que fazer nenhum procedimento prévio à cimentação. No entanto, acabam gerando falhas devido a outras coisas, como a contaminação por sangue e por saliva, geralmente porque esses dentes estão muito fraturados, então é difícil esse isolamento total de dentro do conduto. Então, o meu trabalho, ele foi feito a partir de dentes bovinos, no qual foi feito o tratamento de canal, foi feita a desobturação deixando 4 mm de cone de gutta-percha, e a cimentação foi feita utilizando o cimento Relixo 200 da 3M, e o pino de fibra de vidro foram todos higienizados com álcool e aplicados selando, então prévia cimentação. Então, eles foram divididos em 3 grupos, O grupo controle positivo, no qual ele foi feito de acordo com o fabricante manda, No qual não tem contaminação nenhuma, o canal foi apenas limpado com água destilada e seco com cone de papel e feito cimentação, então, no pino. O segundo grupo, então, o grupo de controle negativo, no qual foi feita a contaminação com sangue humano por 30 segundos, então foi apenas lavado com água destilada, feita essa contaminação, limpado e secado com cone de papel. E o terceiro grupo, então, o grupo experimental, no qual foi feita a contaminação com sangue humano, 30 segundos, mas foi, então, irrigado com clorestina 2% líquida. Então, após a cimentação desses 3 grupos, foi feito, então, o teste de resistência de união, então, entre esse conjunto e o conduto, por meio do grupo, pelo teste push-out, no qual foi feito primeiro o corte perpendicular, então, dessas raízes, no qual foi dividido entre 3 áreas, apical, média e cervical. E no teste de push-out, então, esses corpos de prova eles foram posicionados sobre um dispositivo metálico, no qual a abertura central era maior, então, que o conduto do canal, e foi aplicada, então, uma força com uma ponta cilíndrica de 0,6 mm de diâmetro, então, fazendo essa força sobre o corpo de prova. Então, quais foram os resultados? Então, o grupo controle positivo, no qual foi feito sem contaminação, seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante, ele teve os maiores valores de resistência de união em geral. No entanto, quando esse canal foi contaminado com sangue, e apenas seco com cone de papel e absorvente, ele teve essa resistência de união afetada drasticamente, apresentando os piores valores, então. No entanto, o grupo experimental, no qual foi contaminado com sangue e irrigado com clorestina 2% líquida, ele conseguiu produzir valores de resistência muito semelhantes ao do grupo controle positivo, Então, tendo um efeito positivo da lavagem de clorexidina nesse conduto contaminado. Então, a conclusão foi que a gente consegue reverter esse efeito negativo da contaminação do sangue na resistência de união entre o cimento resinoso e a dentina radicular, utilizando, então, a clorestina 2%. Muito obrigada. Olá, meu nome é Joana Catapan, sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária, bolsista da Mostra de Iniciação Científica da IMED e tenho como orientador Jandir Paulo.
O nosso estudo é sobre análise da logística de transporte de órgãos e tecidos para fins de transplantação. O estudo tem como objetivo analisar as lacunas do transporte de órgãos e tecidos humanos para a transplantação, desde a retirada do órgão até o transplante em si, já que todas as etapas são fundamentais para obtermos um bom resultado. A transplantação de órgãos é algo que vem crescendo muito e é de grande importância, principalmente para o Brasil, que possui o maior sistema de transplantes do mundo. E a maioria desses procedimentos é realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No estudo, além de analisar as leis do Sistema Nacional de Transplantes, conceitos de logística, tempo de isquemia dos órgãos, também foi realizado 2 entrevistas com profissionais que atuam nessa área no estado do Rio Grande do Sul. A transplantação é organizada pelo Sistema Nacional de Transplantes, porém é uma ação voluntária do doador. Além de toda a dificuldade que se tem de encontrar um doador, da autorização da família, todos os exames e o tempo de isquemia dos órgãos, também tem toda a logística de transporte, que é responsável de 5 a 10% da causa de não efetivação da transplantação de órgãos. E aí é que vem o questionamento: qual é a importância e a necessidade da logística de transporte na transplantação de órgãos? O processo de logística ocorre a partir da comunicação da morte encefálica do doador. Assim, com a autorização da família, o órgão é retirado, acondicionado e armazenado para o transporte. E é aí que começam as principais adversidades, como a falta de temperatura adequada e o mau armazenamento por falta de tecnologia, as más condições de transporte do hospital até o avião e do avião até o hospital destinado para o transplante, a corrida contra o tempo, pelo pouco tempo de isquemia de cada órgão, as faltas de manutenção e infraestrutura dos meios de transporte desses órgãos, falta de verbas financeiras e complicações na recepção desse órgão. Com esse estudo, concluímos que o processo precisa ser eficiente e completo desde o início para que dê tudo certo. Ainda, no transporte, as empresas aéreas precisam dar preferência para o transporte desses órgãos. Precisa-se de mais estrutura e verbas para efetuar toda a logística e assim salvar vidas. Obrigada! Olá, meu nome é Márcia Tibola, eu sou mestranda em Administração e eu vou apresentar aí o trabalho intitulado Mecanismos de Controles Públicos e Privados nas Empresas Brasileiras Exportadoras de Carne de Frango. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o orientador, o professor Dr. Claudionor Langer. A cadeia produtiva da avicultura de corte se destaca entre as cadeias produtivas agroindustriais no Brasil, devido a evoluções técnicas constantes, adensamento contínuo e as estreitas colaborações entre os seus integrantes que resultaram então na conquista de vários mercados. E nesse contexto, então, o Brasil tornou-se líder mundial em exportação de carne de frango, com 4,1 milhões de toneladas exportadas em 2019, sendo o segundo maior produtor mundial no setor. E aí, garantir a qualidade dos alimentos é um objetivo crescente dos governos, das empresas e de agentes da padronização e certificação do comércio internacional no setor de carnes. Essa nova tendência, ela busca assegurar a confiança do consumidor após aí várias crises alimentares que acabaram abalando a credibilidade dessas empresas. Os mecanismos públicos, formais e os privados, os informais, eles têm sido analisados na literatura de forma separada, sobre as óticas de regulação e marketing. E a análise da interação desses mecanismos, ele vai proporcionar visões conflitantes e extremas. Dessa forma, então, nesse ensaio teórico, propõe-se identificar, então, os principais mecanismos de controle públicos e privados, adotados pelas empresas exportadoras de carne de frango no Brasil.
Aí nesse ensaio teórico, discute-se então, com base em análise documental, com enfoque qualitativo de natureza exploratória, a implantação de mecanismos de controles públicos e privados em empresas brasileiras exportadoras de carne de frango. Para a viabilização do estudo, utilizou-se então dados secundários, das 50 maiores empresas exportadoras de carne de aves brasileiras, realizando-se análise de conteúdo, das informações disponíveis em relatórios de sustentabilidade empresarial ou informações então fornecidas pelas próprias empresas em seus websites e na internet. No segundo momento, então, realizou-se a busca nas plataformas das normas privadas investigadas. Os dados eles foram agrupados por seções, dividindo-se então em mecanismos públicos, onde investigou-se então as normas de boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle. E as privadas, então, a FSSC 22000, o padrão BRC e a IFS. Como resultados, então, falando na esfera dos mecanismos públicos, não foi possível a verificação da adesão de todas as 50 empresas exportadoras de carne de aves brasileiras. Contudo, admite-se que as empresas pesquisadas, elas possuem essas certificações, uma vez que elas figuram, então, como sendo exportadoras de carne, E para isso, então, para ter essa habilitação, ela faz necessário a adesão ao sistema de inspeção federal, o qual condiciona a exportação dos produtos à implantação desses planos APPCC e BPF, os quais são alicerçados pela legislação vigente. Já na esfera dos mecanismos privados, em apenas 10 empresas, então, foi possível a identificação da adesão em pelo menos uma das 3 certificações estudadas, e em apenas uma das 50 estudadas, ela possui, então, as 5 normas implantadas. Isso se deve basicamente aos altos custos que são necessários para a implantação das certificações, bem como os altos valores que são empregados então para a manutenção das normas nas organizações. Após isso, então, a gente conseguiu propor um esquema, onde ele baseia então a base de toda a cadeia de normas, então, como sendo as da esfera pública, e então, na sequência, a implantação das normas privadas, por elas serem mais rigorosas e buscando então a obtenção de produtos de maior qualidade, atendendo expectativas de clientes específicos. As conclusões desse estudo, então, apontam para a demanda de produtos de qualidade criado pelos novos mercados, que impulsiona aí o setor, mas nem todas as empresas elas conseguem então estar aí com todos os mecanismos privados então implantados, isso muito em virtude ou de estratégias de marketing da própria empresa, mas também pelos altos custos envolvidos nessas implantações. Eu gostaria de agradecer então a CAPES e a orientação do professor Claudio Honor. Obrigada!